Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, paz e bem, senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham pelo trabalho exemplar da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Olha, eu confesso para todos vocês que estava até há pouco tempo lá na CPMI, que hoje foi lido o relatório, após meses de trabalho, da senadora, nossa colega Elisiane Gama, e eu confesso que fiquei muito impactado com a parcialidade do relatório. Senador Paulo Paim, eu fui a todas as sessões, 100% de presença desde o começo. Ouvi cada palavra dos depoentes que lá puderam estar, porque teve alguns essenciais, peças-chaves, que a base do governo Lula, que tomou aquela CPMI, um instrumento típico da oposição e da minoria, o fato é que foi sequestrado esse direito nosso, não deixou simplesmente que se investigasse, que se ouvisse algumas personalidades importantes, para que a gente pudesse apurar uma ampla investigação, total e restrita, sem blindagem a qualquer que seja poderoso no país. Eu esperava que o relatório, quando a coisa começa mal, termina mal. Eu esperava que viesse bem parcial. Mas a peça de ficção que a gente pôde ouvir, a fantasia, o malabarismo feito para poupar o general do Lula, não indiciar alguém que o Brasil inteiro viu, junto com a sua equipe, servindo água aos invasores, não acionando os pelotões disponíveis da própria guarda presidencial para proteger o Palácio do Planalto, uma omissão flagrante descredibilizou completamente o relatório da senadora Elisiane Gama. Só em não ter colocado o general G. Dias como um indiciado, uma sugestão, um pedido de indiciamento, isso já derreteu completamente o restinho de credibilidade que se tinha nessa CPMI. A própria imprensa está repercutindo isso, porque esperava o indiciamento. Óbvio. Pelo que a gente viu dos depoentes, pelo que a gente teve acesso de documento, ficou evidente a flagrante omissão. Agora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ser citado en passant no relatório, é inexplicável, é inconcebível. Girão, essa proteção. Me permita, só para mim cumprimentar no plenário, assistindo o seu pronunciamento, o sempre senador Cássio Cunha Lima, um dos mais jovens constituintes da história do parlamento, que eu tive o prazer de estar ao lado dele. Um grande senador. Seja bem-vindo. Senador Girão, desculpe, eu vou Seja bem-vindo, senador. Repor seu tempo. Sem problema, senador Paulo Paim. A indignação de não ter visto pessoas ali que deveriam ter tido capítulos e pedido de indiciamento mostra o quão parcial, o quão desonesto foi o relatório da CPMI que nós nos dedicamos durante esse tempo. Houve, presidente, uma aprovação por unanimidade de todos os parlamentares pelas imagens do Ministério da Justiça.
Pode ter sido um vacilo da tropa de choque do Lula naquele dia, mas passou, foi aprovado. Depois quiseram reverter e não teve jeito. Acho que foi a oração dos brasileiros sedentos por justiça. Mas não, simplesmente o ministro da Justiça do Brasil se negou a entregar as imagens. E aí utilizou de um subterfúgio de perguntar ao STF se poderia entregar. Talvez achando que o ministro Alexandre de Moraes fosse dizer não. Essa era uma expectativa, inclusive entre nós, alguns de nós da oposição. Mas o relator do inquérito disse que poderia entregar, autorizou entregar. O ministro Flávio Dino não entrega e depois vem com uma justificativa sem pé e sem cabeça, dizendo que as imagens foram apagadas, ao mesmo tempo que entrega duas imagens de 200 câmeras, 2 câmeras de 200. É surreal a incoerência, a inconsistência, a contradição dessas pessoas. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu tenho diferenças. Todo mundo que acompanha o nosso mandato sabe das minhas diferenças, por exemplo, com Jair Messias Bolsonaro, com pautas que ele trouxe para cá que eu votei contra. Mas é inadmissível, durante todo esse período, acredito e disse isso em entrevistas, que ele errou naquele momento que terminou a eleição, que tinha um resultado. Poderia ter dito para as pessoas: olha, vá para casa, daqui a 4 anos vamos voltar, vamos levar as propostas. Reconhecesse o resultado das eleições. Não configura crime, mas foi um erro. Eu disse isso em várias entrevistas. Agora, indiciar o presidente, o ex-presidente, visto que por tudo que nós ouvimos dos depoentes que foram apertados, muitas vezes até pela base do Lula, humilhados, de forma forte, de forma descortês, e não citaram nenhum elo, nenhuma ilação com o ex-presidente. Indiciar o ex-presidente é uma peça de vingança, de revanche política injusta. O Braga Neto, da mesma forma, ele nem sequer foi ouvido na CPMI e foi sugerido o indiciamento. Ministro Anderson Torres, ex-ministro, liberou tudo que estava na nuvem do seu celular, respondeu a todas as perguntas de todos os parlamentares, nas mensagens que estavam lá nos documentos, dizendo inclusive o STF não, quando tomou conhecimento do que estava acontecendo em Brasília. Ele estava de férias com a família no exterior, uma viagem programada há muito tempo. Tem um grande pacifista da humanidade, Martin Luther King, humanista, que diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Nós somos testemunhas de um relatório totalmente eivado pelo ódio. E isso perde o Brasil. Isso perde o processo de pacificação. É ir à desforra. É algo que fica olhando no retrovisor. E quanta gente inocente. Ontem eu apresentei a irmã Hilda aqui, estava orando lá
no quartel durante todo esse tempo, pelo Brasil, preocupada com a família, com valores, com princípios. Tudo aquilo que essas pessoas estavam orando, acontecendo, elas preocupadas, orando, para que não acontecesse o desvirtuamento de valores, ataques à família. Tudo isso a gente está vendo nesse governo. E aqui, a irmã Hilda estava ontem, consideradas por muitos terroristas, ela e umas senhorazinhas com Bíblia enrolada com a bandeira do Brasil. Terrorismo é o que a gente está vendo no Hamas, que esse governo não condena com ênfase, não aceita, fica adorando pílula, fica com mensagem dúbia para a sociedade, comparando situações de defesa de Israel. Claro que a gente tem que se solidarizar com os inocentes, sejam israelenses, sejam palestinos. Mas com o terrorista, a gente não pode dourar a pílula e não tem que ter negociação. E o Hamas é terrorista, e esse governo não reconhece, não age nesse sentido. Será que é porque o Hamas parabenizou o governo Lula durante a eleição, ou parlamentares do PT que em 2021 foram contra a classificação de organização terrorista do Hamas, brasileiros parlamentares do PT lá na Inglaterra? Enfim, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero manifestar, deixar muito claro que injustiça nós não podemos tolerar, mas a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre triunfa. Vamos continuar em oração, continuar fazendo o nosso papel. As pessoas de bem, as pessoas de caráter, que têm realmente um compromisso da alma com a verdade, com o bom senso. E é isso que eu espero, sinceramente, com muita resiliência, com muita paciência, com muita fé e esperança, que ocorra no nosso país, dividido cada vez mais, de forma abissal, essa divisão por um governo revanchista, vingativo, que só olha para trás, além de ser um governo perdulário, que ataca a família, que ataca a vida. Deus abençoe a nossa nação, nos proteja a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado, senador Eduardo Girão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.